Olá, pessoal da comunidade Wibix, está começando mais um WibixCast. E hoje, acho que a gente vai ter um dos episódios com o tema mais técnico de todos, porém um assunto que tem todo mundo falado ultimamente, que é o famoso The Merge da rede Ethereum. E por que a gente vai falar do The Merge da rede Ethereum? Não só porque a rede Ethereum é um dos protocolos mais importantes hoje de smart contracts usado no mundo inteiro, mas também é o que a Wibix usa para rodar sua camada pública de blockchain. E aí, para bater esse papo sobre o The Merge, que muita gente está querendo saber o que é, para que serve, o que vai mudar na vida das pessoas, tanto para a Wibix quanto até para as pessoas que investem em Ethereum, a gente trouxe aqui o nosso coração técnico da empresa, nossos CTO Edzon, nosso expert em blockchain, Gabriel, carinhosamente chamado por mim de Bug. E aí? Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Beleza. Beleza, prazer aí. É isso aí. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. Queria dizer que, assim, trazer esses caras para qualquer coisa fora do escritório é sempre um parto, por isso que eles vão estar com uma cara de querendo me matar. Então, faz parte do processo, porque esse povo aqui, se tirar de frente do computador, querem estrucidar alguém. Então, obrigado por terem vindo e estarem aqui ajudando a gente, a comunidade, a tirar algumas dúvidas. Bom, para quem é do meio cripto, investidores, especialistas, entusiastas do assunto, muita gente já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes sobre esse The Merge, está sendo aguardadíssimo, porque ele pode trazer grandes mudanças para a rede, tem muita gente achando que isso vai trazer uma grande valorização para Ethereum, mas eu acho que é legal também a gente explicar para a comunidade da Wibix um pouco mais do básico, né? Então, eu começaria a nossa conversa aqui perguntando para vocês o que é o The Merge. Vamos tentar deixar ele um pouco mais fácil, né? Para a gente conseguir entender. Mas não tem como. A gente vai ter que voltar em detalhes de como funciona a blockchain propriamente dita. Tá? E tudo é oriundo, tudo se origina pelo custo das transações dentro da rede da Ethereum. Tá? Vocês já devem ter ouvido o termo de consenso, que é um termo técnico que, na verdade, é o termo que faz as validações das transações que acontecem na blockchain. Consenso este que existe praticamente em todas as blockchains, não só da Ethereum, né? Sim. Toda blockchain tem um tipo de consenso. Modelo de consenso. E é ele que vai afirmar que algo que aconteceu na blockchain é válido ou não válido. Exato. Tá? E a Ethereum, ela usa o consenso do tipo Proof of Work. Tá? Que é um consenso que demanda poder computacional, bastante máquina para você resolver algoritmos, e quem consegue resolver esse algoritmo primeiro é remunerado, o tal do gas, por essa solução de problema. A rede da Ethereum começou a ser amplamente utilizada e esse gas começou a ficar cada vez mais alto. Que é uma das principais críticas hoje da rede Ethereum, né? O seu custo. O seu custo. E isso é por transação. Então, você faria uma transação, por exemplo, chutando obviamente valores aqui, de $100 e para registrar ela na rede ia custar outros $100. Então, torna inviável o uso dela no dia a dia. Pro dia a dia. Exato. A Ethereum, então, percebeu que isso poderia ser um entrave ao seu quesito de ser, né? Ela existe para servir de plataforma para outros contratos, né? Então, ela pensou numa maneira de resolver esse problema do custo e vai mudar o seu modelo de consenso para o modelo Proof of Stake. Que aí, diferente dessa questão do poder computacional, esquece, eu não tenho mais que ter máquina para isso. Eu tenho que ter Ethereums efetivas agora. Quanto mais Ethereum eu tiver numa carteira própria, tá? Para isso, numa carteira própria para o consenso, mais eu vou poder opinar se uma transação é válida ou não. Tá? Então, quanto mais Ethereum armazenada e parada, ela não pode ser transacionada, quanto está ali reservada exatamente para isso. Que é o staking, né? Que é o staking, famoso staking. Aí eu vou ter o poder de decidir se uma transação ela foi verdadeira ou não. Tá? E
Desde quando, Gabriel? Desde do ano passado. Já tem um tempinho Já que tem os um caras tempinho. estão rolando com isso aí. E a gente hoje tem 2 redes rodando em paralelo. A gente tem uma rede, uma chain rodando na Proof of Work e uma chain rodando nessa Proof of Stake. O que vai acontecer nos próximos blocos, que vão acontecer provavelmente entre dia 10, que já foi, então não aconteceu, até o dia 20, a previsão, a probabilidade maior que aconteça no dia 14, haverá um bloco que pegue essas 2 redes que estão trabalhando em paralelo, tá? E junte elas, merge. Fazer a junção das 2 redes. E a partir de então, a Ethereum passa a ser unicamente Proof of Stake. Tá? Isso deve acontecer provavelmente dia 14. Tem gente falando já até hoje, dia 12, mas a maior probabilidade do que vai acontecer é dia 14. Eu tenho ouvido, agora ouvindo a sua resposta, eu lembrei de uma pergunta que eu ouço com muita frequência, na verdade até uma suposição, de que o Proof of Stake, ele inibe a burocratização dos nós, né? Do tipo, porque aí só quem tem muito Ethereum vai participar do processamento, o que pode potencialmente ser um risco para o próprio conceito da blockchain dela ser mais descentralizada, deixando ela mais centralizada em nós, só que contém grandes quantidades de Ethereum reservada ali. Vocês acham isso possível? Vocês veem esse risco? Faz sentido? Olha, para você fazer parte do grupo de aprovadores de transação, você tem que ter no mínimo 32 Ethereums mais o gas para colocar naquela carteira ali. Então, qualquer pessoa que tenha 32 Ethereum e queira fazer parte desse grupo, pode fazer. Que não é uma quantidade tão astronômica assim, né? É grande, mas É grande. É que, na verdade, as 32 Ethereums se você quiser montar um validador próprio seu, né? Assim, respondendo a sua pergunta, se a rede vai perder a característica da descentralização, na verdade, com o Proof of Work ainda é pior, porque você tem que ter uma grande infraestrutura computacional para você poder participar. Né? O lance do Proof of Stake vai funcionar mais ou menos que parecido, tá? Porque é o seguinte, para você montar um validador, você precisa de 32 Ethereums para brincar, para rir. Mas se o investidor quiser colocar em stake as moedas dele participar do consenso, você entra com um nó de um validador de terceiro. Você pode participar de uma pool. E aí você vai pagar a taxa para ele dos rendimentos e vai pegar o resto. É possível também. O que eu vejo é que você tem que pensar, olha, antes eu tinha que comprar máquinas e criar parques de máquinas poderosos para conseguir ter o poder computacional. Agora eu tenho que ter as Ethereums. E pode também consolidar um pool com outras pessoas. Pode. Torna a mesma... Aparentemente, ou é igual, ou até mais fácil de ser distribuído. Bem mais fácil. Quando você tem falando só Ethereum e não o poder computacional propriamente dito. Sim, você tem uma organização em pool, porém você está muito mais pulverizado com os componentes que estão ali nesse pool, que agora não precisam necessariamente ser grandes investidores de hardware. Exato. Porque eles só precisam ter Ethereum, não precisam ter hardware. Muito mais fácil você montar um validador de Ethereum em Proof of Stake agora. Ou pools de validador, também é muito mais fácil. Porque antes você tinha que fazer farms, aí você tem que fazer data centers e comprar GPU. Chegou a faltar GPU quanto tempo no mercado por causa disso? Sim. Hoje não, agora vai ser a própria moeda. Sim. O que o Proof of Stake, o Proof of Work tem a ver com o protocolo da Bitcoin? Para a gente traçar um paralelo entre as duas, assim, que é onde que a galera conhece mais. Cara, na verdade é o seguinte, o consenso Proof of Work roda lá no Bitcoin, entendeu? Que é o primeiro consenso que foi aplicado com sucesso, né? Desde o paper do Satoshi. E a Ethereum usa esse mesmo consenso até dia 14, que é muito provável a transição, né? Você tinha perguntado assim, mas as minhas Ethereums vão valorizar com o merge? Assim, essa transição da tecnologia não tem nada a ver com valorização do protocolo. É diretamente ligado. Assim, o mercado fica feliz, dá um rebuliço no mercado, porque isso prova que o protocolo tem ficado mais robusto. Né? Então, eles são capazes de fazer grandes mudanças. O protocolo é resiliente o bastante para sobreviver depois de uma alteração drástica dessa. E isso deixa ele melhor visto aos olhos, entendeu? Em questão de escalabilidade, nesse primeiro momento, não é para afetar tanto.
Tá? Na verdade, é para deixar a rede mais verde, no caso, né? Você não vai queimar tanta energia para conseguir fechar um bloco. Tá? Torna ela mais eficiente. Torna ela mais eficiente energeticamente, com certeza. Nesse ponto de valorização, eu até comentei numa matéria um tempo atrás que eu acredito realmente que não vai haver tamanha valorização logo de cara. Sim. Até porque... se der errado o merge, que não vai Provavelmente dar. Não vai dar. Não vai dar, não. Na verdade, é engraçado que, assim, um ponto interessante também para os nossos espectadores, talvez não saibam disso, muitos deles, mas é a segunda tentativa que a Ethereum faz para dar certo esse demerge. Ela já tentou no começo do ano e não deu certo. Só que nos dias que antecederam a primeira tentativa, a Ethereum valorizou pra caramba. Foi aquele entusiasmo, tipo, caramba, estão fazendo uma mudança vamos mexer, né? Vai ficar super legal, vai ficar econômica, eficiente e vai valorizar. E eu acho que essa especulação no otimismo do sucesso do demerge da primeira vez gerou uma grande valorização. Como não deu certo da primeira vez, eu acredito que agora a comunidade que investe e segue a Ethereum vai ficar um pouco mais reticente, vai esperar para ver se vai dar certo. Se você pegar desde a semana passada, ela está flutuando em torno de 9 mil. Fica 8.900, 9.100, ela tem flutuado assim, ela não tem... Então, eu acho que dessa vez a comunidade vai ficar um pouco mais cética, tipo, deixa publicar, deixa funcionar, aí a gente decide se compra mais ou vende. Mas eu acredito que vai ser um pouco mais, vai ser menos entusiasmo do que foi da primeira tentativa. Mas eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Seja na segunda, seja na terceira tentativa, vai dar certo. Pelo que eu vi nas testnets, né? Tem funcionado, sim. Tem funcionado, sim. A última testnet que foi migrada deu certo. Então, acredito que vai dar tudo certo na mainnet. Agora vai. Que bom. A gente também espera muito isso, né? Bom, acho que eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que vocês já responderam também, que era do porquê dessa mudança. Mas, na verdade, essa mudança torna, em resumo, a blockchain da rede Ethereum mais verde, né? Mais energeticamente eficiente. Ela torna o custo de transação hoje, que é relativamente elevado, mais em conta, o que torna a sua utilização mais viável. Eu acho que frente às outras. Mantém. O propósito da rede é servir para outros contratos e ser a infraestrutura de novos contratos. E isso estava se tornando inviável dado o custo das transações. Agora, a gente fala de NFTs, um monte de coisa, protocolos surgindo em cima da própria rede, que se eles não tivessem tomado essa decisão, talvez inviabilizasse o uso dela como a mãe de todos os contratos, né? Vide o número de redes que surgiram em paralelo tentando fazer transições. Você nascia na Ethereum e você podia trocar de rede para buscar um custo menor e por aí vai. Aí agora ela está tentando resolver isso em casa, vamos dizer assim, né? Grandes mudanças na parte de escalabilidade e custo, a gente vai ver o time atacando depois do merge, que que bomba, assim, que fica bem famoso, é a parte de rollup, né? Zero Knowledge rollups e os rollups otimistas. Assim, por enquanto tá meio em banho-maria, mas eles vão voltar com tudo nisso aí. Para daí sim deixar a rede mais eficiente de fato. Então o verdadeiro resultado do emerge pode vir a médio prazo, não vai ser uma mudança que acredito que de bate-pronto, né? Uma coisa que o telespectador pode ficar... Cara, é telespectador se estiverem vendo a gente no YouTube, né? Se estiverem vendo a nossa plataforma de streaming, é ouvinte. Nosso expect ouvinte. Uma coisa que podem estar perguntando é... Tá, mas então basta eu ter 300 mil Ethereums que eu vou dominar a rede e eu vou conseguir falar que uma transação aconteceu, mas ela é falsa? E aí, na verdade, não. Esse é um ponto interessante mesmo a ser abordado. Tá? Tem todo um algoritmo definido para isso, aonde se um validador diz que foi válida e outros validadores falam, não, pera lá, isso aqui não foi válido, né? Aquele validador toma penalização. Toma slash, chama slashing. Pode explicar até melhor como é que funciona, mas ele perde até o percentual de moedas que ele colocou no stake. Olha que legal. Não, se o cara jogar sujo na rede, ele perde tudo. Ou seja, não quer dizer
quer dizer, para você fazer parte do game, você tem que ter pelo menos 32 Ethereum, mas não quer dizer que tendo 3 milhões e 200 de Ethereum, você vai dominar mais não. no jogo do que o cara que tem 32. Exatamente. Não. Inclusive, existe uma série de penalidades para o validador. Uhum. É um risco que inclusive o investidor tem. Se o investidor confiar as Ethereums dele em algum pool. Porque se, por exemplo, o cara ficar offline durante um tempo, ele toma penalidade. Todo mundo se arrebenta. Não basta só falar a verdade, você ainda tem que ficar disponível 100% Você tem que ficar 100% disponível. Você tem que ficar disponível e você não pode jogar sujo. Uhum. Se você ficar indisponível e jogar sujo na rede, você vai ser penalizado. Uhum. Perde os seus Ethereums. Você perde. O que dá uma certa segurança para quem fica hoje é cético com relação ao Proof of Stake, né? Você vê que não é simplesmente eu ser elegível por ter Ethereums, mas tem um conjunto de regras. Tem um monte de regras para fazer o cara jogar certo. Em prol do processo, né? Em prol do jogo. Continua como no Proof of Work, você tinha que ter 50% mais um, ou continua tendo 50% mais um. Mas o jogo funciona do jeito que tem que funcionar. Tem que seguir as regras. Sim. Muito bacana. Agora, provavelmente, a pergunta que muitas das pessoas devem estar se fazendo, principalmente a nossa comunidade que adora o Wibix, para o Wibix que usa a tecnologia da rede Ethereum, muda alguma coisa? O Gabriel já passou as últimas semanas aí trabalhando em cima disso. Devemos nos preocupar. Já estamos preparados para o Demerge, toda a nossa infraestrutura já está modificada. Nós não, teoricamente, não é nem para ter downtime nenhum, porque os nós já estão preparados para receber o merge quando ele acontecer. Sim. E o uso vai ser transparente para o usuário que consome o Wibix. Uhum. Então, as transações do Wibix vão continuar acontecendo do mesmo jeito de antes. Foi mais uma mudança de infraestrutura, tá? Uhum. Se por acaso alguém roda o nó, vai perceber que mudou. Uhum. Tá? Você precisa rodar mais uma ferramenta que comunica com ele, mas assim, em utilização, cara, em pagamento de taxa, transferência de token, cara, não é para mudar nada. Muito provavelmente você vai ver alguma coisa com downtime, às vezes eles estão sincronizando, pode acontecer. E o que pode mudar com o tempo é que para quem hoje é um usuário mais experiente, que guarda seus Wibix em carteiras diferentes, né, que não seja da Wibix, uma carteira própria, que usa hoje Ethereum para poder transacioná-las, né? Quem tem uma carteira própria vai pagar menos gas no futuro. Sim, com esse demerge, o que vai ser talvez, mas assim, de imediato eu não acredito que vá... Mas para os usuários... Até porque o gas estava bem baixo ultimamente. De imediato eu não acredito que vai impactar em preços, assim. Mas, assim, por esse cara que tem a carteira dele, não é para mudar nada. Os usuários de Wibix o usuário de Web3 não vai mudar nada. Legal. E exchange? Muda alguma coisa para as exchanges que operam Ethereum, que operam Wibix, O que muda para uma Como o Gabriel bem salientou, é uma mudança de infraestrutura, né? Você muda todo os sistemas que ficam trabalhando com a blockchain. Uhum. E se a exchange não se preparou no tempo correto, ela pode ter downtime. Ela pode ficar fora. Se você pega, por exemplo, a Nova Dax, eu recebi um comunicado hoje de que eles teriam intermitências durante a semana, provavelmente eles estão se adequando. Então, ou seja, é uma mão de obra que as exchanges estão tendo que ter em virtude disso. Sim. Mas não é uma coisa que vai afetar, claro, afeta o usuário quando a exchange fica fora do ar por esses ajustes, mas não é algo que o usuário vai ter que aprender a fazer diferente daqui para frente. Por causa disso. Não. No dia a dia dele, nada vai mudar. Quem, na verdade, está tendo que se movimentar são as exchanges para se adaptar à mudança, né? Sim, certo. Exatamente. Legal. E o que vocês esperam do Demerge, assim, dessa segunda tentativa? Vocês estão otimistas? Vocês acham que vai dar certo? Como o Bug falou agora aqui, que tem visto na testnet. Vocês acreditam que realmente isso vai trazer um novo ânimo para Ethereum? Ou qual que é a opinião de vocês com relação ao Demerge? Eu acho que, tecnologicamente falando, sim. A gente vai ter mais desenvolvimentos acontecendo em cima da rede. Porque pulverizou muito os desenvolvimentos em outras blockchains. Minha opinião particular, tá? E de Zoom aqui, CPF meu.
pulverizou muito o desenvolvimento em cima de blockchains, outras redes, tentando buscar melhorias, e eu acho que essas melhorias poderiam ter sido aplicadas em cima da própria Ethereum, para o amadurecimento dela. Então, na minha visão, eu acho que esse amadurecimento agora vai ser ainda maior na própria rede, na própria Ethereum. No mundo especulativo, eu acredito que o mundo está passando por situações complexas demais na economia global e mundial. Gente botar ficha só numa atualização. Numa atualização da rede, exatamente. Eu acho que tem muitos outros fatores que impedem a valorização exponencial, por exemplo, como foi no passado. Nesse momento. Nós não sabemos o futuro. Assim, na minha opinião, essa transição de consenso é muito legal porque, assim, a Ethereum tinha ficado para trás das outras tecnologias, entendeu? Então, assim, você vê as novas blockchains, as novas tecnologias acabam optando por esse tipo de consenso. Então, depois dessa implementação na Ethereum, a gente vai ver funcionalidades na parte de escalabilidade da rede, que é onde ela sangra, né? Então, aí sim, cara, a gente vai ver movimentações bem interessantes, cara. A parte de Rollup promete bastante. Que aí sim eles vão conseguir plugar mais redes, plugar outras layers, fazer as transações lá mais rápido. E aí sim a gente vai ver uma queda uma queda nas taxas, né? E uma escalabilidade da rede maior, que é o que a gente precisa nessa rede. Sim. Entendeu? Muita gente usando e a adoção aumentar cada vez mais. Teve uma coisa que a gente estava conversando esses dias atrás lá no escritório, que vocês me falaram que hoje era possível, que eu achei o máximo. E que eu lembro que quando a gente começou o projeto da Wibix lá em 2018, a quantidade de recursos que a gente tinha para escrever um smart contract era boa, mas era limitada, né? A gente tinha uma certa limitação de regras que a gente podia colocar ali, que na época cobria o nosso básico necessário, tornava viável o surgimento do conjunto de regras que a gente tem no nosso caso da Wibix, mas que vocês estavam me falando que hoje existem infinidade de novas possibilidades e novas regras possíveis, né? Sim. Como, por exemplo, lá, até hoje você criar alguma condição em que novas moedas surjam ou que moedas deixem de existir, e tudo isso escrito no smart contract. O Demerge, ele contribui para isso, ou ele não muda nada nesse sentido, ou ele vai abrir espaço para a possibilidade de novos recursos ali quando os futuros tokens forem escritos em cima do smart contract deles? Muda alguma coisa? Não, nessa parte não muda nada. O que a gente estava conversando era sobre as novas versões da Solidity, né? Que é a linguagem que é uma máquina virtual que roda os códigos de tudo que tem lá na rede da Ethereum, todos os tokens, né? E assim, esse sistema ele tem evoluído conforme o tempo, né? Além desse sistema evoluir, o mercado também evoluiu. Dados os desafios da rede, desafio de escala da rede, que você tem que economizar gas, que o gas é muito alto, então o mercado ele ficou mais flexível, tá? Então, assim, na época que a gente desenvolveu, que a gente lançou a versão do nosso contrato, o mercado ele era bem cabeça fechada, a blockchain também não tinha tantos recursos como tem hoje. Assim, os recursos mais notáveis que a gente tem, saindo até IPs novos para isso, que são os documentos oficiais de propostas da Ethereum, relacionado a assinaturas, você poder deixar a assinatura para alguém fazer alguma coisa na rede off-chain. Então, por exemplo, se você quiser transferir moeda para mim, você pode transferir uma procuração off-chain para mim e eu pago por aquela operação. Entendeu? Como se fosse um cartório, assim. Muito legal. É uma coisa que já tem até EIP para isso. EIP para isso, que naquela época não tinha. Então, hoje você consegue fazer contratos cada vez mais... contratos cada vez mais com recursos a mais voltados para a economia de gas. Entendeu? Voltado para cada vez mais economia de gas. Então, por exemplo, coisa que a Ether evoluiu até em número randômico, já tem até... Multisig também, né? Então, assim... Era outra coisa que não tinha. Tem até loteria em Ethereum. Você entra lá e você pode participar de loteria lá. Coisa que há um tempo atrás não dava para fazer, de maneira segura. Tá? Então, os caras eles conseguem fazer uma loteria totalmente on-chain hoje.
tranquilamente. Então, sim, a blockchain tem evoluído bastante, a blockchain da Ethereum, e para tentar correr atrás dos competidores, né? Confirmando que eu falei agora há pouco, né? Muitas outras redes surgiram e eu acho que a Ethereum ela vai tentar se manter como o pilar. Ela é hoje, né? Se a gente for parar para pensar, dos mais de 20 mil tokens que existem, acho que a grande maioria usa os A grande maioria usa o Ethereum, né? Até as exchanges preferem, né? Porque já está tudo integrado e... É uma decisão mais assertiva, né? E assim, e chegando a parte das outras layers que vão vir, né? Essa decisão vai ser muito boa. Porque você faz tudo lá naquela, comita tudo em batch pra cá e todo mundo conversa a mesma língua, entendeu? Muita gente pergunta pra gente da Webull, por que a gente escolheu o Ethereum lá atrás, né? Eu dou sempre uma resposta bem menos técnica que vocês dariam, mas eu sempre digo que, poxa, naquela ocasião, em 2018, era a mais confiável, né? E para mim continua sendo a mais... Sim, sem dúvida. O projeto dúvida. mais amadurecido que tinha até então. E era até o que eu ia perguntar para vocês agora, o Edson já se antecipou. Naquela ocasião, ela realmente era a decisão mais acertada, porque ela era o protocolo mais maduro que a gente tinha na época para poder adotar, e o que, em tese, teria menos riscos. Sim. Hoje, vocês acreditam que ainda é? Sim. Todos esses novos que surgiram, né? Tem muita gente hoje que usa ali a própria da Binance e tudo, e outros, e falam muito delas com entusiasmo e tudo, mas vocês acreditam ainda que o protocolo da Ethereum ainda é o... Não tem segredo, o amadurecimento do software vem com o uso dele, onde você detecta as falhas, as possíveis melhorias, performance, gargalos. E qual é a blockchain mais utilizada? Que já quebrou a cara também, né, cara? A Ethereum já quebrou a cara uma vez também. Aprendeu, né? Já aprendeu, já tomou tombo. Com certeza ela continua amadurecendo e está muito à frente das outras novas que estão surgindo. Eu costumo dizer que a Ethereum é o motor do Fusca, cara. É simples, funciona 1 milhão de quilômetros, não dá problema. Pode não ser a mais sofisticada. Talvez agora se torne, né? Colocar um carburador melhor. Colocar um carburador melhor, uma injeção no Fusca. Tiraram o platinado, né? Agora colocaram uma ignição eletrônica. Então, eu costumo dizer que é o motor do Fusca, cara. É confiável, não vai te deixar na mão. Não é o estado da arte ali de desempenho, performance, mas funciona direitinho e não te dá trabalho. Talvez agora, né? Com um carburador novo. Desentupiu o carburador, tá tudo certo, né? Legal, pessoal. A gente está chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu queria muito agradecer de novo a vinda de vocês. Eu sei que é um parto quando vocês saem do escritório, porque vocês são praticamente o cérebro da nossa parte tecnológica. Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês. Queria também deixar espaço para vocês, se quiserem fazer mais alguma consideração. E obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Até o próximo Webixcast. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Prazer, hein? Abraço.